Tudo bem, pessoal do Clube dos Carecas? Vocês já ouviram falar da micropigmentação capilar? Nome comprido, né? Pois é, o Clube dos Carecas foi até Criciúma, Santa Catarina, falar com a Bila, da Clínica Lux, sobre esse procedimento. Clube dos Carecas, eu tô aqui com a Bila, da Clínica Lux. Eu vim falar sobre o procedimento micropigmentação capilar. Ô Bila, tudo bem? Bem-vindo ao clube. Me diz uma coisa, o que é esse procedimento micropigmentação capilar? Primeiro, seja bem-vindo na nossa clínica, né? Tá em Criciúma, né? Sendo representado aí o Clube dos Carecas do Brasil. Fico muito feliz de receber vocês aqui. Mas enfim, micropigmentação capilar, o que seria? É um procedimento revolucionário, definitivo, onde a gente camufla o couro cabeludo. Então, a sensação quando a gente está calvo ou com falhas no cabelo é sinal que a gente enxerga o couro cabeludo. Então, quando a gente tira, camufla o couro cabeludo, a gente tem a sensação que tem muito cabelo, né? Então, a densidade aumenta e parece assim um cabelo muito volumoso. Então, a micropigmentação é uma técnica que a gente introduz pigmentos dentro do couro cabeludo e dá essa sensação, uma ilusão de muito cabelo. Tá, então seria como se fosse uma tatuagem, é isso? Qual a diferença da tatuagem para essa micropigmentação? É como se fosse uma tatuagem, mas o procedimento é um pouco diferente. A tatuagem usa certos tipos de agulha e na micropigmentação a gente usa outros tipos de agulha. Uma agulha muito mais fina. Ah, então é para dar a impressão que o cabelo está crescendo, né? E assim, é indicado para que tipo de calvície? Para homens, para mulheres ou qualquer tipo de calvície? É indicado para homens, para mulheres, para qualquer tipo de calvície. Tem só um detalhe que a gente tem que analisar quando vai fazer a micropigmentação, é o estado do couro cabeludo. Então, esse couro cabeludo não pode haver inflamação, não pode haver escamação, tem certos tipos de doença que não podem ser feitas, então tem que ser feita uma avaliação bem detalhada. Então, primeiro faz uma avaliação para ver se a pessoa é indicada a fazer. No meu caso, por exemplo, será que eu posso fazer? Então, o teu caso é indicadíssimo, né? Fica muito natural. Então, assim, esse processo, quando a pessoa raspa o cabelo, né? A impressão que dá é que fica esse cabelo raspadinho, vai ficar todo pigmentadinho. E tem pessoas que também fazem quando tem cabelo. É usada uma técnica diferente, é um outro tipo de agulha. Então, assim, a gente tem que saber a técnica que usar. O teu cabelo seria um efeito cabelo raspado. É usado um tipo de pigmento e um tipo de agulha. O outro procedimento, quando a pessoa tem cabelo, a gente aumenta a densidade. Então, é feito também uma outra técnica. Tá, e me diz uma coisa, é indicado para a pessoa, por exemplo, que fez transplante, muita gente faz o transplante de cabelo e fica aquela parte do couro cabeludo aparecendo. Você acha que esse procedimento é indicado para isso também? É muito indicado para isso, sim. Eu tenho um parceirão de Florianópolis, que é o Dr. Gustavo Sartorato, e ele me indica muitos pacientes dele de transplante capilar. E porque assim, às vezes a pessoa, o transplante apenas em si, a pessoa não tem tanta área doadora. A micropigmentação, ela vem para resolver o resto do problema. Então, a pessoa volta a ter cabelo e depois faz a micropigmentação, que dá aquela sensação que está cheio de cabelo realmente. É incrível isso. E me diz uma coisa, a cicatriz, muita gente faz o transplante e tem a cicatriz. Dá para resolver o problema da cicatriz? Dá, exatamente. Tem várias pessoas que fazem o transplante e ficam com uma cicatriz muito marcada, né? Aparecendo, o cabelo não cresce direito ali, então a micropigmentação vem para resolver esse problema. Então é feito toda uma região. Só fazer a cicatriz não fica bom. Então tem que ser feito toda a região da parte de trás, né?
e aí tem um resultado excelente. Tá, e me diz uma coisa, quanto tempo demora para fazer esse procedimento? Quanto tempo, assim, 1 hora, 2 horas? O paciente ele vai comprar sessões. Cada sessão equivale a 1 hora. Então, por exemplo, o teu caso a gente tem uma base mais ou menos que iria de 12 a 14 sessões para fazer uma cabeça inteira. Então, o tanto que vai comprar depende do que o paciente quer. Então, se ele quer só uma parte na frente, se ele quer só a parte occipital, se ele quer fazer a cabeça inteira, se quer só fechar uma cicatriz, se quer fechar, enfim, a pessoa vai comprando de acordo com da necessidade dela. Eu peço para a pessoa chegar antes para passar anestesia, para dar uma aliviada. Depois do procedimento, a gente faz o laser, a gente faz uma aplicação de um laser para ajudar tanto na cicatrização, na não absorção do pigmento. Porque o normal é o couro cabeludo absorver de 30% a 40% do pigmento que é colocado. E o laser, ele ajuda a não ter tanta essa absorção. Então, e tem pessoas que absorvem até 80%. Então, o laser ajuda muito a gente não perder esse pigmento. Depende da pele, por exemplo, pessoas com pele mais escuras, pessoas negras, assim, podem fazer também? Podem. Na verdade, todos os tipos de pele, né? A tua pele branquinha ou uma pele mais escura. O que vai definir a micropigmentação? O tipo de pigmento que a gente vai usar, né? Um pigmento mais claro, um pigmento mais escuro. Até uma pessoa grisalha poderia fazer. A gente usaria uma mistura que deixaria para cobrir aquela parte grisalha. Essa pergunta que eu ia te fazer. É qualquer tipo de cor, assim? Se a pessoa tem cabelo grisalho, loiro... Exatamente, porque a gente tem que entender, né, da colorimetria e fazer todos esses processos para saber o que é o que. Por exemplo, o teu eu vou usar um tipo de marrom, né? Então a gente não vai usar pelo lado do pigmento muito escuro, até porque tu já me comentou numa outra ocasião que tu gosta de começar devagar, então a gente usaria um pigmento mais claro. A pergunta que não quer calar, né, que eu acho que todo mundo deve estar ansioso, dói? Eu não posso mentir, dói um pouquinho, mas eu sempre falo que sensibilidade vai de pessoa para pessoa. Então, assim, eu tenho pacientes que chegam a dormir fazendo a micropigmentação. E tem outros pacientes que quando chegam a gente começa a fazer, eles desistem. Então, isso é muito relativo. Às vezes o que é dor para mim não é dor para ti, né? Então, assim, é bem menos do que uma tatuagem, mas um pouquinho sempre dói. Então é uma dor suportável, né? Na verdade, eu tô até pensando em fazer, vamos experimentar, né? Para ver se dói mesmo. Outra pergunta, quanto tempo dura, assim, eu fiz a micropigmentação, fiz todas as sessões, quantos anos eu vou ficar com ela na cabeça e sem fazer um retoque, assim? Isso também vai de acordo com a exposição do sol. Isso interfere de pessoa para pessoa também, porque tem pessoas que têm uma renovação celular muito mais rápida do que as outras. Então, assim, o que eu falo? Nunca vai sair completamente, porque a micropigmentação é um processo definitivo. Então, vão havendo clareamentos. Só que esses clareamentos, tem pessoas que que aceitam aquele clareamento e vai ficando e não refaz. Já outros pacientes querem que fique exatamente como no dia que terminou. Então, quem quer assim sempre muito bem certinho como no dia que ficou, eu sempre falo que em torno de 1 ano. Quem aceita a ter os clareamentos, vai ficando, mas nunca vai sair. Sempre vai ter uma sombra. E assim, o retoque, se eu fiz a micropigmentação hoje, aí eu vou fazer retoque daqui a 1 ano e meio. É o mesmo custo ou é um custo menor, assim? Como é que funciona? Esse retoque, na verdade, a gente não poderia chamar de retoque. Na verdade, é um novo procedimento. Porque o corpo vai absorvendo esses pigmentos e vai ficando mais clarinho. Então, a gente considera que daqui a 1 ano seria um novo procedimento. Entendi. Outra pergunta também, aquelas senhoras que têm um cabelo ralo, aquela calvície feminina, sabe, que a raiz é branca, ela pode fazer a micropigmentação para escurecer aquele fundo, né, do couro cabeludo? Pode, e isso é um dos processos que eu mais faço, assim, de atender senhorinhas ou pessoas que estão, assim, com essa falha. O que acontece? A gente escurece o fundo do cabelo. Por exemplo, o meu cabelo, se a gente for olhar o fundo, ele é um fundo mais escuro, né? Então, a gente nunca tem realmente aquele fundo branquinho, mas a gente pode ter aquele fundo mais escuro, isso até vai deixar a pessoa mais jovial,
né? Então a gente faz sim, eu tenho alguns casos, vocês até estão olhando aí as cenas, né? Eu tenho uma senhorinha que ela agradece demais, ela falava que ela ficava 1 hora arrumando com spray para tampar as imperfeições, né? As falhas do cabelo. E depois que ela fez a micropigmentação, ela falou assim que ela começou a viver realmente, porque ela sempre achava que tinha alguém olhando as falhas dela. Então vale muito a pena. No caso da pessoa querer raspar a cabeça, que é o meu caso, qual o tamanho, a máquina que ele ideal para usar, assim? Máquina 3, máquina 1 ou máquina 0, que nem eu uso, assim? Particularmente, eu acho muito mais natural a pessoa que raspa no 0. Então, assim, mas eu tenho que tentar deixar o mais próximo possível do tanto que a pessoa vai usar. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele vem com a máquina cortada no 1. Eu faço o pigmento e mais ou menos a estrutura do fio para aquele tipo de fio que vai ficar. Mas eu, particularmente, eu acho mais natural quando a pessoa raspa por um todo e fica praticamente no 0. Que o 0 vai ter ali um pontinho. E é esse pontinho que a gente consegue imitar perfeitamente. O que incomoda muito os carecas, eles vão concordar comigo, né? É aquele U que a gente tem atrás, né? E a linha frontal também. Eu acho que se resolver isso aí, já pra gente já é ótimo, né? Você acha que resolve isso? Eu acho não, eu tenho certeza, assim, e é muito lindo de ver depois que os pacientes, eles entram aqui na clínica, tu acaba tendo cabelo na mesma hora, né? Assim, ó, eles fazem a micropigmentação e a hora que eles olham, meu Deus, eu tô realmente sentindo que eu tenho cabelo. Então, é até interessante que no decorrer da micropigmentação eu vou mostrando, né? Por exemplo, esses dias eu fiz um que ele tinha exatamente esse U, ele tinha todo o cabelo na parte de trás e eu cobri aquela parte, a bolinha ali de trás. Quando eu comecei a fazer, eu bati uma foto e mostrei pra ele. Ele disse, não, mas esse aqui já era o meu cabelo. Ele não se deu conta onde era a micropigmentação. Então, assim, é algo muito realista, assim, eu confesso que há 5 anos atrás, quando surgiu, tinham algumas limitações, não era tão natural como é hoje. Hoje é usado uma agulha muito fina. Então, assim, a realidade e o pigmento, tudo mudou. Então, no decorrer dos anos, ficou, assim, uma técnica muito perfeita. Eu vi assim na internet algumas fotos de pessoas que tentaram fazer com tatuador e que ficou ruim. O que ele tem jeito de corrigir isso? Ele pode fazer um procedimento para corrigir e depois refazer esse procedimento de micropigmentação? Não seria nem o caso de tatuador, porque às vezes tem micropigmentadores que também fazem errado. Mas assim, às vezes usou uma técnica errada, uma agulha muito grossa. E o que pode acontecer? Remoção apenas com laser. Arrumar é complicado arrumar, porque às vezes quanto mais pigmento a gente coloca, misturas, então a gente não sabe as reações que podem acontecer. Então o certo seria passar por uma remoção de laser e depois tentar refazer essa micropigmentação com um profissional realmente que tenha qualidade para isso, né? Tá, qual a idade assim é recomendada, a mínima e a máxima? Por exemplo, um guri assim que acabou de ficar careca. Eu, por exemplo, fiquei com 20 anos. Tem gente que fica com 19, 17. É indicado, ou uma pessoa muito idosa que quer fazer, às vezes, né, ele tá com aquele espírito jovial e quer fazer. É indicado também? Olha, a clínica aqui hoje, ela é referência em tratamento de cabelo. Então, até chegam pessoas aqui bem jovens que, olha, tô com essa falha, tá me incomodando. Então, o que a gente faz no primeiro momento? Essas pessoas mais jovens, que eu sei que tem a possibilidade de recuperar o seu cabelo, a gente faz um tratamento. Então, assim, a gente tem toda uma avaliação, uma queda de cabelo, ela está envolvida com intoxicações alimentares, com alergias, com emocional, com falta de nutrientes. Então a gente faz toda uma varredura na pessoa para ver de onde que está vindo aquela queda para tentar recuperar esse fio. Caso não consiga, né, que é difícil hoje, a gente consegue recuperar muito bem os fios de cabelo, mas assim, chega o teu caso, por exemplo, a gente não tem mais o que fazer, já cicatriciou, né, já se passaram muitos anos. Então, eu indico a micropigmentação para uma pessoa que não teria mais resultados com o tratamento. Então, idade mínima e máxima não existe. Eu indico a micropigmentação para uma pessoa que não teria mais sucesso em relação a um tratamento. Tá, eu fiz a micropigmentação hoje. Eu posso trabalhar amanhã? Como é a recuperação assim?
Tu vai fazer a micropigmentação hoje e tu vai trabalhar já em seguida. Não tem nada contraindicando. Eu tenho até um caso de um tenente-coronel que ele vinha fazer no intervalo de almoço, né? Enfim, quando ele tinha um tempinho, e ele saía daqui e já voltava para o trabalho. Então, assim, não tem contraindicação de nada, vai ficar um pouquinho avermelhado, sim, mas aí pode usar já um bonezinho, mas não tem dor. A dor, se tiver um pouquinho, é só na hora do procedimento, mas não precisa ficar dias sem trabalhar, não. Muita gente não vai gostar disso, né? Mas assim, Bila, eu te agradeço, tá? Achei muito esclarecedor. Tô me animando para fazer também, né? Quem sabe a gente faz. Então só fica careca quem quer, né? Se não tiver mais jeito, pode raspar a cabeça e fazer a micropigmentação que vai ficar legal, né? Muito obrigado, te agradeço. Eu que agradeço, né, a oportunidade de ter o Clube dos Carecas aqui, uma referência no Brasil. Já foi no Jô Soares, já foi em tudo que é lugar, e eu me sinto muito honrada de estar aqui, né, e poder ajudar e esclarecer todos vocês. Sejam bem-vindos na Clínica Lux e eu vou esperar te aguardar aqui para a gente fazer a tua micropigmentação.